Olha só, que E Esse é o honra. aí, nosso Pedro Henrique, e aí, tudo professor bem? PH. Esse sabe tudo e mais um pouco de português. Tem que tomar até cuidado para Ih, falar com ele para não errar para não errar na grafia. Puxa, quem meu, me passar dera, pô. vergonha. Sabe Rapaz, eu tudo. fico, eu fico até sem jeito de começar a falar aqui depois do Pegas aí. Pô, que isso, cara. Dá até arrepio aqui, ó. Um gigante aí, cara. Que é isso? Vocês aí, dois gigantes, eu vou ficar assim, ó. Que Tô Não, até e isso. você também é, né, cara? pô, Pô, Isso te aí, agradecer pessoal. muito. De novo, a gente está trazendo hoje pessoas, né, que ajudam a gente e tal, indiretamente ou diretamente, pessoas que estão ligadas à educação, com histórias mais ou menos semelhantes. E o Pedro é outro cara também, assim, que, pô, mora no meu coração. A gente teve vários momentos juntos, assim, né, de dividir turmas. Ele tinha um. Ele tinha ele tinha um curso, né? Que era o CELP, que era o curso que só trabalhar com língua portuguesa, né? Centro de Para Estudos da concurso. Língua Portuguesa, isso aí. Isso. E a gente acabou se encontrando nesse caminho aí, porque eu tinha um outro curso, que era o curso Valor, curso preparatório, que o Pegas também trabalhava. Isso Então aí. a gente acaba tendo esse contato aí com essa turma toda, E né? eu também trabalhava no teu curso Sim, como exatamente. professor. E Que aí legal. é isso, né, Muitas cara? Então, histórias, hein? Muitas é, histórias. Nossa. Muitas, muitas histórias mesmo. Pô, muito bom, assim. É uma... O mundo do concurso público, ele me trouxe muitos... Além de muitas portas, né? Obviamente, mas muitos amigos, né? Então, eu fico, às vezes, sem falar com o Paulo há um Olha aí, professor, tempão. olha aí, ó, olha. Olha o Pegas Ah, aí. aí, ó, aí, Pegas. Um beijo grande, meu amigo. Que legal. Pô, muito bom, muito bom. Tô falando aqui, Pegas, que é complicado entrar aqui depois de você, cara, dada essa aula aí de vida, de experiência, de, de técnicas, assim, né? É assim, para a pessoa que está, de fato, aí buscando um espaço no mercado de trabalho por meio da educação também, né? E achei fantástico aquela a parte que você mencionou sobre na hora de escolher, né, a dúvida, né? Poxa, como é que eu faço? Eu estou com dúvida, eu estou perdido, eu não sei se eu faço medicina, se eu faço engenharia. Você fez um exemplo, deu um exemplo interessantíssimo, que são duas coisas completamente diferentes. E eu achei até uma parte da sua fala que foi bem sutil, que eu vou até pegar um gancho aí depois para falar um pouquinho disso, que ele falou assim, dentro do possível, né, tente fazer aquilo, né, que mais te agrade, né, de que você mais goste, enfim, tente fazer, né, tentar dentro do possível. Esse dentro do possível é extremamente importante, né, assim, na minha opinião. Eu acho extremamente importante aí, porque às vezes a pessoa está numa sinuca de bico, É. O né? professor não quer se apresentar, contar um pouco de Posso? você, da sua trajetória, contar para a Bom, gente, para dar um contexto aí. isso aí, ó. Eu sou Pedro Henrique, sou professor de língua portuguesa, né? Para concursos públicos, desde 2005. Na verdade, em 2002 para 2003, eu fiz o concurso do Colégio Naval. Menino, ainda aí fui para o Colégio Naval, lá em Angra dos Reis, fiquei 3 anos lá, quase 3, né? E no momento daquela passagem para a escola naval, né, você faz o ensino médio no Colégio Naval e depois você vai para a escola naval. E aí Uhum. eu pedi para sair. Eu pedi para sair porque eu não estava feliz. Assim, Olha aí. feliz. Então, Todo mundo deve ter te chamado de louco, tá louco, doido. louco, louco. Meu pai ficou sem falar comigo, uma loucura. E aí eu falei, não, mas eu não estou feliz. Aí meu pai falou, mas você vai sair para quê, cara? Você vai ser oficial. Puxa vida, já está garantido a vida toda e tal. Eu falei, mas eu não estou feliz, cara. Eu não tô, eu sei que eu não estou bem, né? E aí
acho, né? Acho não, tenho certeza de que a própria instituição, né, do Colégio Naval me deixou bem mais preparado para olhar determinados aspectos da vida, porque você vai jovem para o Colégio Naval, antes dos 18 anos você está lá. Então, lá é você e seus colegas, que eram 149, dormindo comigo. Né? Então, você não tem aquele apoio direto, imediato da mamãe, do papai, do periquito, da vovó, do vovô, não existe isso, né? Ou seja, você ficou com febre, você vai tomar um remédio e vai ficar sozinho na cama ficando com febre. E você está com a amidalite, você vai ficar, ou você tem um amigo seu perdeu um parente, você vai ser o ombro dele. Né? E você vai vendo gente que chega de helicóptero no colégio naval porque é muito rico, e o cara que não tem dinheiro para pegar um ônibus, porque manda o dinheiro todo para a mãe que está na Bahia para cuidar da família. Então, assim, caramba, é um mix de coisas que você fica, cara, você realmente vira uma chave ali e pum, você começa a enxergar a vida de uma forma mais assim, madura mesmo, madura, vamos chamar assim, né? Foi um amadurecimento forçado, não tem como, tem que amadurecer, meu filho, já era, né? Isso foi interessante, por quê? Porque antes do Colégio Naval, eu, eu fazia um pouco de tudo, né? Então, eu comecei a querer a minha independência, vamos dizer assim, financeira, o quanto antes, né? E quem olha hoje para o Pedro, se você for pensar na trajetória, vamos só terminar de falar da trajetória, eu fiz colégio naval, depois eu saí do colégio naval, e por estudar muito lá no colégio naval, muito, muito, todas as matérias, para você se manter lá. Engraçado, eu distribuí um panfletinho, um cartão na porta das escolas, lá da ilha e da Zona Sul, morava na ilha, minha mãe morava na ilha, dizendo aula particular. Só que eu não botei de quê? Por quê? Falei, cara, eu tava duro como um coco. E eu falei, pô, eu preciso dar uma aula particular de qualquer coisa. Eu preciso fazer isso porque eu sei fazer alguma coisa assim, vamos dizer. E aí eu comecei a dar aula, a pessoa ligava, falava, pô, tudo bem? O senhor dá aula de história? Eu falei, dou aula de história, pô, claro que dou aula de história. Né? E meu forte era matemática, cara. Matemática, física e química, né? Meu forte era ali. E eu comecei a dar aula de história, aí eu pegava o livro da pessoa, dava uma estudada forte, o tema, ia lá e desenrolava. E aí depois a pessoa falava, aí outra pessoa ligava e falava, o senhor dá aula de biologia? Eu falei, dou aula de biologia. Enfim, veio uma pessoa de fora dos Estados Unidos lá, e a filha dele estava precisando de uma bola para fazer vestibular. Eu saindo do colégio naval, já fiz um monte de vestibular. Falei, já tinha passado num monte. Eu falei, tinha currículo, né? Falei, não, eu consigo ensinar, estudar com a tua filha aí, a gente vai crescendo junto, tal, tudo bem? E aí foi a primeira grande cliente. Eu fiquei com a cliente ali, ele montou um curso preparatório para ela, com o Pedro, e mais um colega meu, o Marcos, que saiu do colégio naval comigo. E aí e ela ficou meio que, ele me deu um salário para eu ensinar. Em vez de ele pagar um curso preparatório, ele me pagou para eu preparar a filha dele. E eu preparei a filha dele. Ela passou lá no vestibular que ela queria, graças a Deus. Né? E aí, nesse período que eu fiquei no limbo, né, vamos dizer assim, desespero não, mas eu saí do colégio naval porque eu não estava feliz, mas eu ainda não tinha conseguido, né, me encontrar, vamos dizer assim. E eu lembro, rapaz, que minha mãe estudava, minha mãe foi sempre da área pública, né? Ela era do TJ, do Tribunal de Justiça, e ela fazia um curso preparatório, não sei se você conhece, Paulo, ali na Tijuca, Glioche. Já ouviu falar? Sim, sim. Do Glioche, da família Glioche, né? Um curso bem tradicional, existe até hoje, é presencial, bem ali, né? E aí minha mãe fazia curso aos sábados lá. Rapaz, ela falou assim, eu quero que você vá um dia comigo lá. Eu falei, pô, legal, eu vou contigo. Aí eu fiquei assistindo a uma aula com ela. Aí entrou um cara, um professor para dar aula, e eu nunca tinha visto aquilo. Eram quase 500 alunos. E era um tapete humano, né? Isso em 2005 ali, finalzinho. E aí, rapaz, o rapaz pegava o microfone, pai,
e todo mundo prestando atenção, querendo sugar aquele conhecimento, aquela coisa. E eu falei, ali eu falei, mãe, eu já sei o que eu quero ser da vida. Legal, Aí eu que legal. chave ali, eu falei, rapaz, eu quero ser professor mesmo. Eu já estava ensinando ali na aula particular, e eu falei, cara, eu quero ser professor. Quero. Uma experiência transcendental, né? Pô, o negócio assim te levou para outro planeta, outra dimensão, né? Para outro planeta, para outra dimensão. Eu falei, pô, cara, peraí, deixa eu só pegar aqui. Falei, pô, não é possível. Acabei de derrubar aqui um negócio, só um minuto. Tá bom. Ao vivo é É assim. incrível. É incrível isso, né, Paulo? Essas experiências que marcam a vida da gente, que dão essa virada, é incrível, né? Derrubei aqui. Exatamente. Mas tem que se permitir experimentar, né? Se você Não, ficar com certeza. fechado, eu não quero, vai ser chato. Pô, vai lá, Não, experimenta, pô. com Aí forma certeza. uma opinião, gostei, não gostei, mas pelo menos você foi lá, né? E aí vai que acontece com você que está assistindo a gente, o que aconteceu com o Pedro. Já imagina, que É. incrível. E aí eu falei, caramba, rapaz, é agora, me descobri. Pô, não é brincadeira, não. E aí tem um outro problema, né? E aí é um problema legal, mas é um problema, enfim. Eu quero dar aula, mas eu quero dar aula para aquele público. Eu quero dar Uhum. aula para aquele público ali. Porque eu entendi que é um público que queria muito, que não tinha brincadeira, que não tinha. Eu queria aquilo ali. Eu queria aquilo ali, né? E como é que você entra no mundo do concurso público, Paulo? Para dar aula para os grandes, assim, né? É complicado. E aí eu conheci o curso Companhia dos Módulos aí eu falei, vou estudar para concurso, né? Estava estudando já um pouco, mas mais ainda preocupado com uma grana, né? Porque eu saí do colégio naval sem dinheiro, velho. Pô, saí do colégio naval, peguei minha reserva e estava queimando já estava acabando. E aí eu nunca gostei de depender da minha mãe, nunca gostei de depender do meu pai. Então, para mim, era meio que obrigação minha, tá? Não depender de ninguém. Ponto final. Né? Uhum. E aí por isso que eu comecei a dar aula, né? Enfim, e eu acho um ponto interessante, porque assim, era possível depender, tá? Da minha mãe. Era possível. Não estou falando que não era possível, né? Pegando o gancho do Pegas. Ali, eu podia depender da minha mãe. Eu podia. Uhum. Eu tinha condição de me bancar, de falar, meu filho, estuda aí o tempo que você precisar, Uhum. que eu te seguro e ponto final. E como ela falou diversas vezes, né? Isso aí, pelo amor de Deus. Mas eu precisava sair da caixa. Já tinha meio que saído da casca do ovo, coloquei a cabeça para fora e falei assim, cara, não dá mais para ser o filho que ganhava mesada, que fazia, né? E aí eu comecei a fazer aula particular, depois eu entrei nessa companhia dos módulos para estudar, só que sem dinheiro, eu não pedi dinheiro para minha mãe. Então eu queimei mais um pouco lá e conheci uma coordenadora, a coordenadora ficou minha colega, eu falei, pô, preciso de uma bolsa de estudo. E ela, pô, mas eu não posso te dar, não é assim? Eu falei, pô, o que eu posso fazer? Ela, o que você sabe fazer? O que você quiser. Aí eu varria o curso cedinho, aí eu arrumava Caramba. cadeiras, lavava o banheiro lá e tudo mais, e estudava de graça. E depois o negócio foi ficando esquisito, 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 e ela falou assim: eu preciso de um monitor. Eu falei, beleza. Ela de todas as matérias. Eu falei, ótimo. Mas, obrigado. Mas você. Aí eu fazendo besteira aqui, Paulo. Ó, Acontece. ó, derrubei café. E aí, eu comecei a fazer monitoria na companhia dos módulos do Silvio Mota, professor de constitucional, um gigante também aí, respeitadíssimo. E aí eu comecei a fazer esse desenrolo, vamos dizer assim, com a coordenação. Eu falei, eu estudava de graça o dia inteiro e fazia a parte lá do que ela queria que eu fizesse. Um belo dia, um professor de português, e eu estudando português pra caramba, que era meu ponto fraco, tá? Eu sou professor de português hoje, mas era meu ponto fraco. Eu tenho até um detalhe: na sétima série eu reprovei em português. Uau, caramba. Então, para quem acha que fala assim, ah, não, eu sempre fui péssimo nisso, eu sempre fui péssimo naquilo,
Isso não quer dizer nada. Não, o pessoal acha que já tem habilidade completa. Não, eu já tenho que ser completo. Para seguir uma carreira, escolher uma. Eu já tenho que saber tudo dela, eu tenho que estar com características muito fortes. Você pode desenvolver, pô. Com certeza, com certeza. Você não Eu acha? reprovei o 7º ano. As pessoas, pô, meus amigos até falam assim, quem não me via há muitos anos, depois que eu me tornei professor de português e estou aí até hoje, há quase 20 anos, o cara, você, professor de português? Caraca, não é possível. Eu falei, ué, rapaz, e aí eu dou aula de português, né? Enfim, mas, voltando, eu estava, né, lá na companhia e o professor, tinha um professor que pegava 20 e poucas turmas. Ele simplesmente saiu. Tchau. Domingo. A coordenadora ficou desesperada e falou assim: pô, tu me quebra um galho? Eu falei: quebro? Qual galho que tu quer? Que você entre na turma, isso segunda, de manhã cedinho. Você entra naquela turma ali e corrija essa prova aqui com eles, da Receita Federal de português. Só que, pô, eu era aluno bolsista, eu tinha visto aquela prova ali sendo corrigida por 200 pessoas já. Tipo, eu já tinha visto aquilo mais de 20 vezes. E aí eu falei, caramba, rapaz, vou entrar. Entrei. Quando eu entrei para fazer a aula lá com eles, eu falei, Lília, eu sou monitor, sou o quê? Ela, não, você é o professor. Aí eu falei, pô, eu sou professor, cara. Aí a grande oportunidade surgiu, né? Aí eu falei, caraca, não, beleza, Lilian. Vamos embora, E você não então. estava completamente preparado para isso. Né? Não estava completamente preparado. Na verdade, eu dei uma, entre aspas, uma sorte de pegar aquela prova para corrigir com a turma, que eu já tinha feito 20 vezes. Mas se eu fosse pegar uma aula agora, assim, naquele dia de, dar uma aula de regência, eu ia me encasquetar, eu ia ficar esquisito ali, ia dar aula. Eu não sou de dizer não, não, mas eu ia. E aí eu fui lá para a aula, né? Rapaz, quando eu peguei o microfone e fiz assim, ó, som, a sala tinha 215 pessoas. Primeira vez que eu fiz isso na vida. As 3 meninas da frente olharam para minha cara e falaram assim: ah, é o cara do som. Eu... Foi a minha. Jesus. O batismo. Oh. Aí é o cara do som. Aí continuaram conversando sobre não sei lá o quê. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Desespero, bateu aquela falha. E aí eu comecei a brincar, trocar ideia. Eu falei, pô, esse professor tá atrasado aí. E eu não sei o que. Ô, Pedro, olha o comentário do Renan, né? Foi a melhor oportunidade do Real momento. Exatamente. Exatamente, Renan. E aí eu falei, rapaz, o que eu vou fazer? Aí eu fui brincando, fui levando, e falei, pô, esse professor que não chega, eu já tinha feito aquela prova, né? Eu falei, pô, vocês viram a questão 15? Aí todo mundo, pô, tá. Eu falei, garanta você aí, cara, sério, vou dar um minutinho para você fazer. Quem marcou B de bola aí? Quem marcou letra C? Ninguém marcou letra E, não, né? Aí o maluco olhou. Fiquei na dúvida, mas eu fiquei com a C. Aí eu falei assim, é letra E. Chega aí. Aí, pá, pum, pum, aí comecei. Aí eu fiquei mais relaxado e tal. E o pessoal começou a rir. Eu falei assim: não, agora vai valendo, hein? Valendo aqui essa caneta pilou aqui. Valendo, valendo. Valendo aqui. A questão 12. Questão 12, né? Meu filho, questão 12. Aí começou, aí foi distrair. Aí daqui a pouco as meninas, mas e o professor? Eu falei: então, rapaz, deixa eu te explicar. Eu vou substituir o professor hoje. Beleza? Nossa, mas você é tão novinho. Eu tinha 19 anos. Aí eu falei assim, mas eu consigo fazer uma boa piada, né? Ela, Eu falei, então tá tudo certo. Aí, pum, continuei. E aí o negócio foi andando, aí eu saí da aula, aí o Silvio Mota não me conhecia como professor, cara. Ele era o dono do curso, mas não me conhecia como professor. Eu era o monitor ali, o cara que ajudava e tal, aluno. Quando eu entrei na sala dele, então quer dizer que você é o novo furacão da língua portuguesa? Eu falei, é uma brisa. Aí ele começou a rir, eu falei, então, rapaz, pô, eu falei, ele tá com a agenda disponível, são 20 e poucas turmas. Rapaz, eu tava duro, como um coco. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô no game. Falei, cara, eu tô no jogo, entrei no jogo, não sei como é que eu vou jogar isso.
mas eu assumi 20 e poucas turmas aqui, eu vou tocar isso. Eu estudava de madrugada para dar aula no dia seguinte, preparando material e tudo mais, e esse negócio foi acontecendo, e pronto, e aí eu fui começando a entrar no mercado, a oportunidade foi essa, né? Foi de fato essa. E aí depois eu conheci o Paulo, conheci outros cursos do país, né? Enfim, dei aula no Rio, fora do Rio, e o negócio foi andando, hoje eu estou no... Tem problema falar? Não. Não, nenhum. Hoje eu estou no Estratégia, que é um curso online, estratégia militar, estratégia concursos, né? Inclusive, aproveita para divulgar a tua rede também. Beleza. Exatamente. E valeu. É @professor Pedro Henrique aí no Instagram, @professor Pedro Henrique. E aí, cara, e aí foi isso, né? Então, eu quero mostrar o seguinte, que de uma fase da vida para frente, eu resolvi resetar. Porque, assim, com 13, eu falei que eu comecei a trabalhar com 13, porque eu gosto da minha independência financeira. Mas o que eu fazia com 13 anos? Eu fiz de tudo. Eu vendi ovo de Páscoa, eu vendi papel de carta, papel vegetal, não sei se vocês lembram disso, que a gente fazia umas caixinhas e colocava umas coisinhas dentro. Eu vendi bolo, né? Eu vendi bolo mesmo. Eu fazia o bolo e vendia o bolo. Eu fiquei assim um bom tempo no bolo, porque o bolo, nossa, o bolo foi muito bom. Ali na ilha, eu vendia para todo o comércio da ilha, né? Então, assim, as manicures e tudo mais, eu era moleque. E minha mãe, pô, mas você não precisa. Eu falei, não, não é que eu não preciso, eu quero ter o meu, é diferente, eu não quero ficar, eu não gosto, eu não quero, é meu isso, é de cada um também, né? Assim, eu acho que seria muito mais fácil, vamos pensar assim, se eu ficasse com a minha mãe ali, me dando um apoio, mas eu não sei se eu teria tanta vontade. Aí, são vários aspectos que a gente tem que analisar aí, né? Eu não estou falando para o jovem seguir o meu par, não é isso não, o que eu fiz. Longe disso, eu estou falando que é uma opção, né? É uma opção. Quando a minha esposa que fala, ninguém pode começar a conversar contigo que você já vai botar pilha para fazer concurso público. Então, é o que eu sempre fiz na minha vida acadêmica, na vida de estudo, de estudante, foi o que eu sempre fiz. Eu sempre falo, eu sempre fiz concurso, eu sempre fui funcionário público, mas eu nunca deixei de ser do privado. Ou seja, eu sou professor desde então. Nunca desatrelei, né? Tipo assim, não existe isso. Eu sempre fui uma coisa e outra. Então, eu digo que os dois caminhos são caminhos diferentes, são caminhos com perspectivas diferentes também, né? O concurso público traz uma estabilidade. O Pedro, especificamente para mim, né? Que pode ser para outros amigos também, e traz um conforto, porque eu sei que eu não vou ficar desempregado, isso conta muito, eu sei que eu não vou depender de gente de currículo, de indicação, de amigo, não vou depender de, sei lá, de ter 5 cursos e você tem 6 e você me venceu. Enfim, o mercado privado ele é um mercado fantástico e o público tem seu lado positivo também, né? Então, essa estabilidade eu sempre gostei de ter. Tanto que eu saí do Colégio Naval, fui para a Prefeitura do Rio, depois fui para o Federal, fui para o Cefet, depois Cefet, né? Cefet, depois eu fui para o FRJ, trabalhei lá na COP, depois fui trabalhar como auditor interno junto com o auditor geral lá, que é o Fernando Sepúlveda, e depois eu fui para a Justiça Federal, tudo concurso. Fui para a Justiça Federal, aí eu fui ser Polícia Federal lá, do Judiciário, fui trabalhar na segurança dos desembargadores, né, da instituição como um todo, e hoje eu estou exatamente onde eu quero estar, que é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma trajetória pública, vamos dizer assim, de provas e provas e provas, né, e que eu tenho que estudar e tenho que fazer e tudo mais, mas eu não comecei no Tribunal de Contas, né? Eu comecei incrível, né? Se você for pensar assim, eu faço um comparativo. O meu primeiro cargo na prefeitura foi agente educador do município do Rio de Janeiro. É famoso inspetor de escola pública, do CIEP. Eu abri e fechava portão. Foi o primeiro concurso que eu fiz quando eu saí da Marinha. Eu queria ter uma estabilidade. Não importava o quê, né? Então, era o menor salário do município.
eu ganhava menos que um agente de endemias, ele que trabalha com mosquito. Então, assim, foi o primeiro. E hoje eu estou no Tribunal de Contas, que é uma casa maravilhosa, eu gosto muito, enfim, gosto do que eu faço, estou satisfeito com a minha remuneração. Eu estou no momento assim, caramba, não me vejo estudando mais para concursos. Mas, na Raia 6, eu, professor Pedro Henrique, professor Pedro Henrique, professor Pedro Henrique, dono de curso, como o Paulo falou, né? Hoje eu atuo no marketing, né? Porque eu me formei em letras, em direito, eu atuo no marketing também, a parte de copywriter, a parte de growth, né? Do próprio estratégia, que é online. Então eu estou me vendo, eu gosto sempre de buscar coisas novas. Então estou estudando marketing, né? Com os mentores aí, que são fantásticos, né? O Ítalo, principalmente, e eu estou me vendo assim, muito feliz. Agora eu tô saindo, vamos dizer assim, eu estou começando a olhar o professor e o marketing está acima já do professor Pedro Henrique. E aí, eu estou gostando, porque eu estou há 20 anos dando aula e eu gosto de mudar um pouco também, né? Enfim, na minha vida não pública, vamos dizer assim. Né? Ô Pedro, para quem está assistindo a gente aqui, que dicas que você dá? Assim, né, você está falando toda a sua carreira incrível, as mudanças, essas experiências e o que mudou de nível. Quem está assistindo para a gente, assim, que 3, 4 dicas que você daria, assim, que você viu, que não só que você, a tua experiência, a tua vivência, mas porque você viu, né, para os alunos, tanta gente, tantas opiniões, tantas histórias. O que você pode dar de dica aí com relação à carreira, escolha? O que você pode. Eu acho Perseverança, resiliência, como é que. isso. Eu acho que, primeiro ponto, que uma pessoa que quer conquistar alguma coisa, né? A gente pensa em alguma coisa de uma forma, entre aspas, genérica, como eu falei, eu preciso de alguma coisa, né? Aí, no caso, eu queria uma estabilidade, um platô, vamos dizer, tá? Então, eu tenho uma frase para mim que me prende no serviço público, tá? Que é assim, cara, com pouco eu consigo me ajustar e viver com aquilo e não pirar. Não consigo, eu consigo não pirar. Então, se eu tenho um pouco, eu ganho menos de um salário mínimo no serviço, ou um salário mínimo no serviço público, pouco, é sempre, é certo. É certo? É. Então, eu consigo me programar com aquilo. O nada me assusta. Então, eu vejo esses jovens que começam a estudar para concurso, por exemplo, que é a minha pegada, né? Mais minha pegada, né? E falando assim, eu quero ser auditor fiscal, eu quero passar para o BNDES, como Pegas, né? Minha esposa é do BNDES também. Então, assim, eu quero. Então, calma aí, cara, vamos lá. Vamos primeiro entrar no serviço público, né? E vamos botar o pé no chão para você entender o jogo, o game, que é um jogo. Né? É um jogo. É um jogo de xadrez, você tem que movimentar as suas peças, né? E, obviamente, atrelado ao estudo, ponto. Né? Então, eu acho que, às vezes, a vaidade ela atrapalha bastante. Então, eu falaria para o jovem o seguinte, o primeiro concurso, se você for fazer um concurso público, o melhor concurso, você vai me perguntar qual é o melhor concurso. O melhor concurso é aquele que você vai conseguir o êxito, vai conseguir passar. É o melhor concurso para você. Então, não é o melhor concurso em relação à carreira, à grana. Não, não. O melhor concurso é para você entender que você é capaz de passar numa prova. Ponto. Porque quando você começa a estudar para concurso, na minha opinião, é o abstrato que está ali. Estou estudando, estou estudando, estou estudando. Eu acho que, às vezes, o concreto, eu tenho diversos relatos disso, tá? Mas o concreto, mesmo que seja algo muito menor do que você queria, só por ter virado uma coisa concreta, ele te transforma de uma forma que você consegue um impulso muito grande para conquistar o cargo que você realmente quer. Então, às vezes, por vaidade, o cara vai falar assim, diversos amigos mesmo,
Falava, não, pô, você é agente educador? Não, você não sei o quê, pô, passar esse concursinho aí, eu tenho capacidade para passar para outros. Eu falei assim, agora para os jovens, você tem capacidade, por meio do estudo, de fazer o céu ao limite. Você tem capacidade. Eu não tenho dúvida disso. Agora, você tem que ter um estímulo que venha de dentro para fora. É difícil. Não adianta você ouvir o teu mentor aqui, você ouvir o teu pai e tua mãe, você olhar o teu irmão falando, ó, tem que fazer. Não, não. Tem que ser de dentro para fora. E o de dentro para fora começa com pequenas ações. E pequenas ações, vamos comparar com concurso, são pequenos concursos. Então, se você está estudando, entre aspas, português, matemática, constitucional, administrativo, blá, 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 e vem um concurso que é português e matemática, eu entendo que você pode estar preparado para passar para esse concurso. Ah, mas ele paga 1/20 do que eu ganharia no concurso que eu quero. Mas você passou nesse? Não, mas eu nem vou fazer. Eu falei, faz. E se você passa, mesmo que você não vá, mas você virou uma chave interna falando, pô, é possível. Caraca, é concreto. Meu nome saiu no Diário Oficial. Rapaz, se eu quiser, eu tenho salário hoje, emprego. Se acontecer alguma coisa comigo, eu estou empregado para sempre, até me aposentar. Espera aí. Mesmo que você não vá, tá? Eu acho difícil. Eu não conheço uma pessoa que não tenha ido. Nesse. O cara estudando para auditor fiscal, sai um concurso bem menor mesmo. O cara para ganhar 30 mil, sai um de 1.800. Ele não tem nada. Ele não quer fazer, e eu faço aposta com os meus alunos. Eu falo assim, vai lá, eu pago por inscrição e o teu táxi no dia da prova. Aí ele passa e vem depois falar assim, cara, passei, todo animado. Eu não sei se vou, o que você acha? Para quem não ia de jeito nenhum, agora já está até querendo ir. É legal, porque o negócio é fantástico, a pessoa até chora de emoção. Por quê? Porque ela virou uma chave. Então, transformar o abstrato no concreto, na minha opinião, é fundamental. Então, tirar a vaidade e botar mais a humildade em relação à tua trajetória. Escutar mais, falar menos, os mais experientes, buscar pessoas que já fizeram aquele caminho, diferentes pessoas com diferentes caminhos que conseguiram a mesma posição, almejando, escutar, conversar com os mais velhos, eu acho que é fundamental. A juventude hoje, às vezes, olha um pessoal mais velho e fica sem não, pô, não sei o que lá, pô, fala muito. Tenta escutar pensando assim, o que eu posso absorver, o que eu posso pegar dessa conversa para me impulsionar, para somar na minha trajetória. Então, assim, eu entendo que um papo no metrô indo para o trabalho anteontem eu conversei com um senhor de 80 anos. Rapaz, foi um papo maravilhoso de 1 hora. Eu saí anestesiado. Anestesiado. Aí você fala, e aí? Eu saí com uma visão de mundo completamente diferente. Eu entrei no ônibus ali. Foi no ônibus, nem no metrô, foi no ônibus. 1 hora de papo que transformou a minha cabeça. Olha que loucura. Aí você Que fala, legal, pô, que legal. já tá. No terminal você já fez isso, fez aquilo. Caraca, eu tô com outros planos, assim, minha vida. Eu falei, caraca, que caminho fantástico. Tipo, falei, pô, beleza, então, eu tô falando assim, tentar buscar, tirar essa vaidade, né, de achar que aquilo não é famoso, não é bom. O youtuber, né, como o Pegas disse, que às vezes, o cara quer ser youtuber, você até pode ser youtuber, eu não tô tirando isso, né, enfim, de questão não, né, mas que você se dedique para isso, né? Se dedique em relação a isso e você escute pessoas, né? E às vezes você não quer gravar. Vamos lá, vai ver então, um comparativo com o YouTube. Você está vendo um cara gravando lá um vídeo na mansão, um carro e tudo mais, mas você não quer gravar as dicas de 3 minutos toda segunda, quarta e sexta. Não quer comer, não quer você não quer fazer o processo. Né? E o processo é importante. Às vezes você só está pensando no ápice. Você quer ganhar 30 mil lá como auditor fiscal, lá, mas você não quer o processo,
que é ir para o de 1.000, depois para o de 3.000, depois para o de 5.000, depois para o de 8.000, depois para o de 10.000, depois para o de 15.000, depois você não quer o processo. Perfeito. Então, isso aí, para mim, eu acho que é fundamental. Acho que as pessoas estão querendo apertar um botão, porque é tudo muito imediato, né? O telefone é imediato. Exato. Então, e esse imediatismo, ele acaba atropelando certas coisas. Aí vem a vaidade junto, e aí você não tem humildade para determinadas coisas, né? O seu avô, né? O seu pai, ele já passou por isso. Não estou falando que você vai fazer igual, mas você tem que ouvir, precisa ouvir uma experiência que já aconteceu mesmo, de fato. Aquilo já foi, é concreto, não tem invenção. E você pode optar em seguir o mesmo caminho, ou melhorar aquele caminho, ou um caminho completamente diferente. Mas só vai saber disso se você conseguir o quê? Ouvir, escutar, né? Então, e várias vezes eu conversando com o Paulo, né? Que quando eu entrei para dar aula no curso dele, eu sou um cara que falo muito, né? E aí, e aí o Paulo também se amava em falar, e aí a sinergia foi acontecendo, e a gente trocava umas ideias, uns papos, e eu vou te falar, Paulo, eu evoluí muito dali, daqueles papos. Assim, às vezes papo despretensioso, eu acho que são os melhores, tá? Assim, tá, trocando ideia, e você vem com uma Verdade. experiência de vida e diz, caraca, rapaz, né? E até nem só como profissional, né? Eu conheci o Paulo como um ser humano incrível. Então, assim, isso me fez me enxergar como um ser humano. E a gente passa por momentos, né, turbulentos na nossa trajetória, na nossa vida, né? E ninguém vai tirar isso de você. Você vai passar, eu vou passar, todo mundo vai passar, o aluno vai passar, alguém vai morrer, alguma coisa vai acontecer, e é isso. E aí, a essência, você consegue enxergar que a essência não mudou. Aquela famosa, a base é forte, né? E conversando com pessoas que já passaram por mais situações porque viveram mais, pô, 5 anos a mais, 10 anos a mais, não importa. Cara, você já fez esse caminho, né? E isso é importante. Então, acho que os jovens eles têm que ouvir mais, né? Tentar tirar essa vaidade e enxergar aquilo que realmente, né, importa no processo, botar a sandália da humildade para ouvir mais e falar menos, pelo menos no momento importante de aprendizado, né? E respeitar o processo. Respeitar o processo, né? Eu sei que você pode mandar uma mensagem de WhatsApp direto para o diretor, mas respeita o processo. Vamos tentar fazer uma mensagem para assistente, que vai mandar para outra assistente, que vai chegar para o outro, a respeitar o processo, dando a chance de ter uma engrenagem funcionando. Isso em todos os processos, tudo que acontece. Vamos respeitar que para você saber um direito constitucional, administrativo, você tem que ter o fundamento do direito. Vamos entender que para você escolher uma profissão, você tem que ouvir bastante, bastante, muita gente mesmo que já fez aquilo, porque tem gente que já fez. Né? Então, assim, para você tentar diminuir a chance de escolher algo errado e ter que recomeçar, que também é possível recomeçar. É óbvio que é. Né? Então, você é jovem, aí você fala assim, pô, concurso público. Eu tenho um aluno nosso que acabou, bota uns 2 meses, né? Ele tem 60 anos. Ele tomou posse para procurador do Estado. 60 anos. Cara, o cara começou a estudar para isso com 52, depois que as filhas estavam formadas. Pedreiro. Pedreiro. Fez a faculdade de Direito em 5 e 3 anos de experiência. A pessoa, pô, mas deu tudo certo. Eu falei, deu certo, meu filho? O cara só pôde começar a estudar com 52. Ele fez dar certo. Ele deu. É Ele, isso. ele fez. Então dá sim. Dá sim. Dá para fazer, pô. Dá para fazer. Ah, o borracheiro virou juiz. A pessoa, ele virou juiz. Não, 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 não. E o processo? Não. Tem que chegar ao processo, certamente. Ele estudou muito o processo, respeitou, né? Botou a sandália da humildade e falou, cara, vou seguir esse caminho, um passo de cada vez, né? Com calma. É que a gente está muito acelerado, né? Então isso aí complica
A sociedade hoje em dia é assim, né, cara? É todo mundo, é uma sociedade de consumo e tudo muito imediatista, né? Os aplicativos mesmo são, né, do tempo que a gente ia para a rua pegar táxi, hoje você pede um Uber dentro de casa, é comida, que é o iFood, etc. Então, assim, é tudo muito imediato. E aí acham que a vida, que a trajetória de carreira também vai ser Ué, assim, imediato. E não é, né? Tem que realmente ter esse tempo de maturação, tem que ter dedicação, porque nada acontece por acaso. E aí eu sempre falo, né? Eu e Sérgio, a gente sempre comenta assim: na nossa época, a gente não tinha, por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo agora. A gente não tinha o Clique Eduque 8, que é um hub que a gente tenta, né, trazer informações de uma educação não formal, né? Mas uma educação outra que é para justamente para melhorar o desenvolvimento pessoal, as soft skills, as habilidades que todo mundo tem. E isso a gente não tinha na nossa época. Aí, por exemplo, hoje a gente, para pesquisar alguma coisa, todo mundo vai lá no Google, né? Tudo muito mais rápido. Antigamente tinha que ir numa enciclopédia, na Barça, tinha que ir na biblioteca buscar informações, era tudo muito mais fechado. Então, assim, é o que o Pegas falou também anteriormente. Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que a gente tem muita informação e o lado ruim é que as pessoas têm que entender que tem que tentar encaixar isso tudo dentro do nosso tempo e respeitar, e como você trouxe agora a informação que é importante, é respeitar o processo. Porque sem esse processo, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que realmente ter essa educação de base, tem que ter uma leitura, bastante leitura, para desenvolver outras valências, a comunicação, a questão de entendimento, que a comunicação, tanto que você faz com o que você recebe. E, de novo, como você trouxe, que é uma mensagem bem importante, sempre respeitar o processo. Ninguém vai sair de 0 a 100 em questão de muito rápida. Tem que ter um processo, tem que ter estudo, tem que ter dedicação. E, lógico, né? Um pouquinho de sorte, né? Que a gente fala, mas não é o principal, né? O principal é a preparação, porque quando a oportunidade chegar, a sorte ajuda, porque é a preparação com a oportunidade, né? Você vê esse O caso rapaz falou aí, do né? rapaz com 62 anos que tomou posse, né? Com 60 anos. Então, assim, tudo é possível. As pessoas têm que entender que tudo é possível, todo o processo, desde que iniciado e de forma consistente, é possível chegar em qualquer lugar. E somente através da educação que a gente transforma isso, a realidade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que tudo que eu tenho na minha vida, de fato, hoje, foi pela educação, pelo estudo. Então, assim, tudo. Fala, pô, minha família, tudo eu construí com a educação, estudando. Isso é. E é uma coisa que ninguém te tira. E Só Deus se fez a mesma coisa, Deus né? quiser Daí apertar um por botão diante. e puxar, ok, mas assim, um amigo ficou chateado com você, você foi demitido. O que está aqui, acabou. Ninguém tira. Ninguém tira. É Então, aquela questão da expansão da mente, né? Uma vez expandida, nunca mais volta ao normal, né? não volta, não volta. E a gente vai guardando essas informações, quer dizer, em algum momento a gente vai usar aquilo para alguma coisa, né? Para ajudar no caminho. Exatamente. Ô, Pedro, eu queria te agradecer, muito obrigado. Fica o Eu que convite para agradeço. você voltar aqui para a gente tratar outros temas em relação à educação. Tua experiência é riquíssima, a sua visão, a tua vivência. Pô, vale a pena, assim, fica o nosso convite de você voltar e a gente desenvolver mais conteúdos, mais dicas, mais orientação. Esse pessoal que assiste a gente, que também muita gente tem sede de conhecimento, sede de saber, está perdido e aqui com a gente vai encontrar pelo menos um caminho, uma direção, uma provocação, uma reflexão. Não sei se a gente não vai dar solução para tudo, que é impossível, como você fala, né? Cada caso é caso, cada pessoa é uma pessoa, tem que respeitar as individualidades, né? Mas fica aqui o convite e te agradeço muito. Obrigado, Pedro. Inclusive, eu já tinha comentado com ele, Sérgio, que para a gente fazer um outro encontro desse, talvez até com o tema do concurso público, porque não deixa de ser uma oportunidade, uma forma das pessoas também com dicas, o que chegarem lá fazer, no. passo a passo, a O disciplina, primeiro o passo foco. que a pessoa pode, uma opção de primeiro passo que a pessoa pode dar para entrar nesse mundo dos concursos, né? Que é fundamental, assim, ter um primeiro passo, né? Você não consegue sair correndo. Vamos organizar isso. Vamos organizar isso sim. Eu topo, Isso sim, aí. com certeza. Sérgio, obrigado aí pelas palavras. Paulo, já tem Parabéns pela aí. tua carreira, pela sua trajetória, até aqui, porque tem muito mais pela frente, né? E, Eu cara, você é uma quero. inspiração, cara. Não Foi paro, não. incrível ouvir tua história, te conhecer mais.
Foi uma E tô honra para mim, no. muito aprendizado do meu lado aqui Pô, com você hoje. temos que marcar um café presencial pizza, pô, pizza. Vamos marcar. Vamos E marcar, com outra coisa que certeza. eu ia falar também, o Pegas falou do YouTube, eu também tenho um canal lá, que é o Isso. Professor Pedro Henrique, quem quiser. E o que eu estou fazendo, tá? Agora, hoje, né? O Professor Pedro Henrique está disponibilizando cursos completos, gratuitos de língua portuguesa. Então, assim, português para concursos, português para Banca Funesp, português para Banca Sesgran Rio, Sebrasp, são bancas diversas, português para quem não sabe nada, dicas de língua portuguesa, dicas curtas, mas assim, tudo que eu tenho um estúdio em casa que eu gravo aula há muitos anos mesmo. Eu estou pegando todas as minhas aulas gravadas pós-reforma ortográfica, né, obviamente, né? Então, novo acordo ortográfico já está em todo o material do YouTube e eu estou disponibilizando para dar acesso mesmo àquela galera que quer estudar e, às vezes, ou não está com grana para pagar, né? Ou está vendo assim, olha, ainda não estou no meu momento de estudo, mas uma coisa é garantida, meu povo, língua portuguesa vai cair na sua prova. Ponto. Você pode não saber se vai cair constitucional ou administrativo, ou matemática ou informática, mas português todo concurso vai ter, É seja obrigatório, né? pela prova objetiva ou pela prova escrita, discursiva, redação, questão discursiva, estudo de caso, o que for. Então, se você não sabe por onde começar, eu já te dei o primeiro passo. Estude português. Mas eu estou sem dinheiro, tá de graça. Então, assim, não tem desculpa. É você sentar e começar. Eu estou sempre acessível. Fala comigo no Instagram, manda uma mensagem no YouTube, fala, né, com o Edu, né, clique, que a gente já vai, eles falam com a gente troca uma ideia, bate um papo, eu estou disponível. A gente tem aqui a função, acho que nós três, né, temos a função de mudar vidas, né? Então, assim, mudar vidas por meio da educação, e aí isso é muito bom. A minha vibe de vida é essa, de vida. Porque a Milena, eu não sou muito emotivo, tá? Mas quando o aluno passa e me encontra na rua, me dá um abraço, eu não consigo. Para mim é tipo assim, parece que eu ganhei, que eu conquistei um cargo novo, uma vitória na minha vida absurda, e porque ele conquistou. Então, assim, para mim, eu participar do processo, para mim é fundamental, é lindo, é maravilhoso, sem exagero, sem exagero mesmo. Né? Eu gosto disso, eu vibro com isso. Isso me mantém vivo. Né? Então, eu estou diminuindo um pouco a minha área de professor, mas o meu canal do YouTube está disponível para vocês, entendeu? Assim, Legal, 100% obrigado. disponível, tá? É isso. Obrigado, Beleza, Pedro. muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Um beijo aí, obrigado aí. Beijo Valeu. também no Gratidão aí, coração. obrigado. Valeu, cara. Tchau, Obrigado. tchau.